Hoje eu vou falar sobre as bases da hereditariedade. Primeiro, os genes e as características. A melanina é uma substância que dá cor à pele, aos cabelos e aos olhos. Nas pessoas albinas, há ausência parcial ou totalmente da melanina. Isso quer dizer que elas têm a pele, cabelos e olhos bem claros. Consequentemente, não são muito sensíveis ao sol. Podem sofrer queimaduras facilmente e devem sempre usar filtro solar para se prevenir contra o câncer de pele, além de óculos escuros para evitar doenças nos olhos. O albinismo é uma característica hereditária, controlada por genes. E como os genes fazem uma pessoa ser albina? A melanina é produzida no organismo a partir de uma série de transformações químicas que ocorrem na célula. E todas as transformações do corpo são facilitadas por proteínas especiais nas enzimas. A pessoa albina não possui uma das enzimas que controlam a produção de melanina. Isso ocorre porque essa pessoa possui uma versão diferente do gene que produz essa enzima. E essa versão diferente do gene não faz a célula produzir essa enzima. Sem ela, não há melanina. A pessoa albina herdou dos pais essa versão diferente do gene. Dizemos então que o albinismo é uma característica hereditária. Além do albinismo, há várias outras características hereditárias, como a cor dos olhos, a altura, a forma do queijo, a tendência a ter certas doenças e etc. Os genes estão situados no núcleo das células. Vamos recordar um pouco o que foi visto na célula. Cada célula do corpo possui no interior do núcleo um conjunto de fios, os cromossomos. O cromossomo é formado por milhares de genes. Por sua vez, o gene é formado por uma substância química chamada ácido desoxirribonucleico, o DNA. Observe um dado importante: os cromossomos ocorrem aos pares, assim como as meias e sapatos. Para cada cromossomo existe outro tipo parecido com ele, com a mesma forma e o mesmo tamanho. Essas partes dos cromossomos são chamadas de homólogos. Nos gametas não há pares de cromossomos. A cada gameta contém apenas metade do número de cromossomos das outras células do corpo. Assim, o espermatozoide e o óvulos humanos têm cada um 23 cromossomos. Quando os gametas se unem na fecundação, forma-se a célula ovo, com 46 cromossomos. A metade desse número vem do pai, a outra metade da mãe. Além de qualquer célula se dividir, cada cromossomo se duplica. Isso significa que a cada gene do cromossomo comanda a produção de uma cópia de si mesmo. Com os mesmos 46, com a duplicação dos cromossomos, a divisão da célula ovo origina duas células filhas com os mesmos 46 cromossomos da célula original. Esse processo de divisão da célula é chamado de mitose. Em seguida, o processo se repete, formando outras células do corpo. Os pares de cromossomos. Vamos estudar um exemplo de característica hereditária, o caso do lobo da orelha. Você pode ver dois tipos de lobos de orelha que existem, solto ou preso. Você pode ver uma representação de um par de cromossomos homólogos, com a mesma forma e tamanho. Em determinado ponto de cada cromossomo existe um gene que controla o tipo de lobo da orelha que uma pessoa tem, solto ou preso. Observe que essa característica é controlada de um par de genes, ou, em termos mais técnicos,
por um par de alelos. Alelos são formas ou versões diferentes dos genes. Uma pessoa pode apresentar no par de cromossomos 2 alelos iguais ou um diferente do outro. Por exemplo, 2 alelos que terminam o lobo da orelha preso, ou 2 alelos que terminam o lobo da orelha solto, ou ainda um alelo para o lobo de orelha preso no cromossomo e no outro um alelo para o lobo de orelha solto. Então você pode estar imaginando, como será a orelha da pessoa que tem 2 alelos diferentes? Ela terá um lobo da orelha solto. Dizemos que o alelo responsável pelo lobo solto é o dominante, enquanto o alelo responsável pelo lobo preso é recessivo. O alelo recessivo é representado sempre por uma letra minúscula, que é a letra inicial do nome da característica que ele determina. O alelo dominante é representado pela mesma letra, só que maiúsculo. No caso em questão, o alelo para o lobo preso é representado pela letra P, inicial de preso. O alelo para lobo solto pela letra P maiúsculo. Observe que uma pessoa com lobo de orelha solto pode ser representado por PP maiúsculo ou PP maiúsculo e minúsculo, e a pessoa com alelo preso por PP minúsculo. As pessoas com 2 alelos iguais são chamadas de homozigotas, e as pessoas com 2 alelos diferentes entre si são chamadas de heterozigotas. Escrevemos sempre a letra maiúscula antes da letra minúscula. Outro exemplo, em um tipo de albinismo, há um alelo dominante A, que faz a pessoa produzir melanina, e um alelo recessivo A, que faz a pessoa não produzir essa substância. A pessoa albina tem 2 alelos A, é então representado um AA minúsculo. Já as não albinas podem ter 2 tipos de alelo, A maiúsculo, sendo representados por AA maiúsculo, ou alelo A e o outro A minúsculo, sendo representados por A maiúsculo e A minúsculo. Há várias características humanas em que ocorre a influência de alelos dominantes e recessivos. Tipo, o tamanho dos cílios, a cor do cabelo, várias outras. Em outros casos, porém, um alelo não domina o outro. Uma pessoa do grupo sanguíneo AB, por exemplo, tem suas características um alelo A e um alelo B. Nesse caso, dizemos que há ausência de dominância entre esses 2 alelos. O conjunto de alelos que um indivíduo possui em suas características é chamado de genotipo. O conjunto de características, cor dos olhos, altura, etc., do indivíduo é o seu fenotipo. Assim, o genotipo de uma pessoa albina é AA minúsculo, e o da pessoa não albina pode ser AA maiúsculo ou AA maiúsculo e minúsculo. A transmissão dos genes dos pais para os filhos. Com os conhecidos que temos de genética, podemos compreender como algumas características hereditárias são transmitidas e até prever qual é a chance de um casal ter um filho com determinada característica. Veremos apenas 2 exemplos para você ter a ideia de como isso pode ser feito. Vamos supor que um homem com 2 alelos para os lobos soltos, representado por PP maiúsculo, se case uma mulher com 2 alelos para os lobos presos, representados por PP minúsculo. Em outras palavras, tanto o homem quanto a mulher têm pares de alelos iguais. Como poderia ter o filho desse casal em relação ao lobo da orelha? Lembre-se de que os gametas têm a metade do número de cromossomos e alelos das outras células.
Portanto, os espermatozoides do homem terão apenas um alelo para o lobo da orelha, que no caso P. Os espermatozoides serão representados então por alelo por P maiúsculo. Pelo mesmo raciocínio, vamos representar os óvulos da mulher por P minúsculo. Nesse caso, é fácil determinar como serão os filhos do casal. Todos vão resultar da fecundação de um óvulo com o alelo P minúsculo, por um espermatozoide com alelo P maiúsculo. Portanto, eles serão P maiúsculo e P minúsculo, e terão lobos soltos, já que o alelo P é dominante. E como poderão ser os filhos de um homem? PP, lobo solto, como a mulher PP, lobo preso. Observe que a mulher produz apenas um tipo de óvulo, todos com alelo P. Já o homem produz 2 tipos de espermatozoide. Metade do número de espermatozoides será alelo P maiúsculo e outra metade o alelo P minúsculo. Como será o filho do casal? Tudo vai depender do espermatozoide e penetrará primeiro no óvulo. Se for um espermatozoide P maiúsculo, o filho será PP, lobo da orelha solto. Mas se for um espermatozoide P minúsculo, o filho será PP e terá o lobo preso. A chance ou a probabilidade de um espermatozoide com alelo P ganhar a corrida e fecundar o óvulo é a mesma de um espermatozoide com alelo P minúsculo. Por isso, nesse caso, a probabilidade de nascer um indivíduo P maiúsculo e P minúsculo é a mesma de nascer um indivíduo PP minúsculo. 50%. Isso não é dizer que se o casal tiver 2 filhos, um terá lobo solto e o outro preso. Podem nascer 2 filhos com as mesmas características. Tudo e podemos dizer é que quanto maior é o número de filhos, mais a proporção se aproxima de 50% nesse caso. Agora responda. Você acha que um homem e uma mulher que não são albinos podem ter um filho albino? Tente responder a pergunta antes de eu falar. 10, 9, 8... Tá bom, vocês não vão saber. Você já sabe, e no caso do albinismo, há um alelo dominante e faz a pessoa produzir melanina, que podemos chamar de alelo AA maiúsculo, e um alelo recessivo, que faz com que a pessoa não produza melanina, o alelo A minúsculo. Se tanto o homem quanto a mulher possuírem um alelo para albismo, pode acontecer de eles terem um filho albino. Em outras palavras, se ambos forem A maiúsculo e A minúsculo, poderão ter um filho AA, ou seja, com albinismo. E aí, como sabemos se é menino ou é menina o bebê? O sexo de uma pessoa é determinado por um par de cromossomos chamados cromossomos sexuais. Genes situados nesses cromossomos determinam se o embrião vai se desenvolver testículos ou ovários. Os testículos e os ovários, por sua vez, fabricarão hormônios masculinos e femininos, respectivamente, que controlam diversas características sexuais do homem e da mulher. As mulheres apresentam 2 cromossomos sexuais, chamados de cromossomos X. Já o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, este bem menor que o cromossomo X. Os óvulos que as garotas começam a produzir na puberdade contêm, todos eles, um cromossomo X. Já metade dos espermatozoides produzidos pelo garoto terá o cromossomo X, enquanto a outra metade será portadora do cromossomo Y. Agora vou falar como pode acontecer na fecundação. O óvulo é fecundado por um espermatozoide X. A célula ovo dará origem a uma menina, XX. O óvulo é fecundado por um espermatozoide Y. A célula ovo dará origem a um menino, XY. Entenda melhor pesquisando. Portanto, o sexo da criança é determinado por um espermatozoide no momento da fecundação.
já que o óvulo terá sempre o cromossomo X. Os genes e o ambiente. A cor dos olhos e o grupo sanguíneo de uma pessoa são exemplos de características determinadas apenas pelos genes, mas o ambiente também tem influência sobre muitas características. Na maioria dos casos, uma característica influenciada tanto pelos genes quanto pelo ambiente. Uma pessoa com genes para pouco melanina, por exemplo, terá a pele clara. Se ela se expuser muito ao sol, poderá ficar mais morena, mas não chegará a ter a pele tão escura quanto a de uma pessoa com genes para produzir uma grande quantidade de melanina. É preciso compreender também que o efeito de um gene pode ser modificado pelo ambiente. Uma pessoa com tendência genética para a obesidade, por exemplo, pode manter um peso ideal se controlar a alimentação. Nesse caso, um fator ambiental. A alimentação impede que um possível efeito genético apareça. Por isso, mesmo gêmeos univitelinos ou idênticos que possuem os mesmos genes são diferentes entre si. Anomalias genéticas. Algumas pessoas nascem com um gene que não comanda a produção de certas enzimas e por isso podem ter problemas de saúde. Essas anomalias genéticas são muitas vezes diagnosticadas por meio de exames simples. Ocasionalmente, pode ocorrer a formação de gametas, com cromossomos a mais ou menos. Essas falhas originam crianças com um número de cromossomos diferentes de 46, o que, em geral, traz diversos problemas. Um desses casos é o síndrome de Down, que afeta um em cada 1000 recém-nascidos. As crianças com síndrome de Down nascem com 3 cromossomos do tipo 21. Os cromossomos são numerados em ordem decrescente de tamanho, o que provoca uma série de problemas: deficiência mental, problemas cardíacos, maior predisposição a infecções, entre outros. Há também alguns sinais físicos característicos: olhos oblíquos, altura abaixo da média, orelhas com implantação baixa, pescoço grosso e mãos curtas e largas. Embora ainda não exista cura para a síndrome de Down, uma educação especializada pode melhorar a qualidade de vida do portador do síndrome de Down. Bom, isso por hoje é só, pessoal. Se inscreva no canal e deixe seu like. Falou!